Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre gestão de serviço, uma visão geral. Bom, primeiramente, vale destacar que o setor de serviço, hoje, ele já representa uma gama importante na geração de emprego da economia, não só da economia nacional do Brasil, mas como economia mundial. Então, dados do Banco Mundial demonstram que a agricultura ela já foi responsável por boa parte da geração dos empregos dentro do ambiente de trabalho. Depois, com o processo de industrialização, revolução industrial, a indústria assumiu um papel muito importante na geração de emprego, porém, hoje o serviço ele se desponta aí, sobretudo, em virtude de muita tecnologia vinculada à indústria, como também vinculado à agricultura e no agronegócio de uma forma geral. Hoje o serviço ele tem uma participação muito efetiva na geração de empregos, além também da sua participação do produto interno bruto, que é o PIB dos países, a geração de riqueza dos países. Bom, mas serviço seria um bem ou serviço seria um produto? São dois questionamentos que a gente deve fazer e poder esclarecer para vocês essa diferença, né? Então, o primeiro questionamento: serviço seria um bem? Na verdade, não. Um bem, necessariamente, ele precisa ser tangível. Então, quando eu adquiro uma mercadoria, um bem, eu tenho a posse desse produto, é algo tangível. Então, um bem não é um serviço. Mas serviço seria um produto? Sim, o serviço seria um produto. Então, o serviço seria um produto intangível. Então, eu posso ter, por exemplo, um produto turístico, e dentro desse produto turístico eu posso ter uma atração. Então, essa atração, ela é um serviço, não é algo tangível, não é algo que eu consiga, de certa forma, tomar posse disso, levar para casa, carregar. Eu não tenho essa opção dentro do serviço, mas é um produto, considerado aí um produto turístico, no caso da atração. Eu posso ter também, por exemplo, um produto financeiro, eu posso ter uma conta corrente. Então, essa conta corrente não é um bem, não é tangível, mas é um serviço financeiro que é me disponibilizado por uma instituição financeira. E eu posso ter também um produto educacional, por exemplo. Eu posso ter todo um conhecimento, toda uma experiência que é repassado por parte dos professores, uma metodologia, por exemplo, que não trata-se de um bem tangível, mas eu consigo, de certa forma, experimentar esse tipo de serviço. Então, eu posso ter as duas coisas. Então, por exemplo, dentro do produto educacional, eu posso ter uma metodologia de ensino, o qual eu vou experimentar, mas eu posso ter, que seria um serviço, mas eu posso ter também um bem, algo tangível, uma apostila, por exemplo, um livro. Então, produto pode ser um bem que seja tangível, mas pode também ser um serviço, algo intangível. Bom, então vamos tratar mais conceitualmente o que, que seria isso. Então, o produto ele é algo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo. Então, quando eu estou falando de produto, as pessoas podem terem necessidades por uma prestação de serviço, por exemplo, que é um produto, por exemplo, de saúde, que seria refletido num serviço de saúde. Como também a pessoa pode ter uma demanda de um produto de saúde que representa um bem tangível, uma medicação, por exemplo, que vai auxiliar ela num bem-estar ao ingerir aquele produto. Então, observe que produto pode ser um bem ou um serviço. Podem ser tangíveis, então, físico, podem ser tocados, e intangíveis, que são os serviços que não podem ser tocados, para organizações e para consumidores. Então, lembrando que produto eu posso oferecer um produto, seja ele bem ou serviço, a uma empresa, ou eu posso oferecer um produto, seja ele bem ou serviço, a um consumidor final. Bom, serviços
conforme o autor Silva, eles podem ser atos, processos, atividades ou tarefas que agregam valor aos produtos comercializados. Então, eu posso comercializar, por exemplo, um bem, algo tangível, um carro, e vincular um serviço de seguro a esse carro. Então, eu posso vincular nesse produto um serviço específico. Eu posso ter um produto e vincular o serviço de garantia desse produto. Então, existem várias possibilidades. E aí, já Kotler, que é um autor da área de gestão, de administração, muito conhecido, por sinal, ele destaca que serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer à outra e que seja essencialmente intangível. Então, eu não consigo tocar especificamente nesse serviço. Eu posso apreciar, eu posso desfrutar de um serviço, mas eu não tenho a posse dele para conseguir transferi-lo a algo tangível posteriormente. Bom, então algumas especificidades: bens são objetos físicos ou mercadorias que têm essas características de tangibilidade, que o cliente tem essa propriedade do bem. Já o serviço são esses atos ou desempenhos, têm essas características intangíveis que os clientes extraem valor sem necessariamente ter propriedade ou ter a posse desse tipo de serviço, e também é uma atividade econômica que não resulta em nenhum tipo de propriedade. Então, são características aí dos serviços. Serviços ao consumidor, então, quando uma empresa ela presta um serviço diretamente ao público em geral e aos seus clientes em particular, então uma empresa ela opta por prestar um serviço direto a quem vai consumi-los. Eu tenho o serviço B2B, que a gente considera aí o business to business, que é empresa prestando serviço para outra empresa. São aqueles serviços prestados por empresas a outras empresas, então CNPJ para CNPJ. E existe também os chamados autosserviços, que são aqueles que são administrados pelos próprios clientes, por exemplo, o uso de caixas eletrônicos aí nos bancos, nas instituições financeiras, que os clientes aí, de certa forma, eles mesmos operam, eles efetuam as operações dentro dos equipamentos. Então, são os chamados aí autosserviços. E aí, tem uma pergunta para vocês: por que estudar gestão de serviço? Essa pergunta é importante no sentido de que gestão de serviço ela tem as suas peculiaridades. A gente poderia falar, por que não estudar gestão da indústria, gestão da agropecuária, do negócio, e sim estudar gestão de serviço? Porque a gestão de serviço, ela possui, primeiramente, um ponto curioso. Você não consegue fazer um estoque de serviço. Você consegue fazer um estoque de produto, seja esse produto acabado, por exemplo, na indústria, você passa por processo de transformação da matéria-prima e chega a um produto final, ou seja, a gestão de estoque de matéria-prima necessariamente. Então, você tem essa possibilidade. No comércio, por exemplo, você tem lá a gestão de mercadorias que você pode ter, mas o serviço, de certo modo, você não consegue gerar esse estoque. Então, são pontos aí para a gente refletir, porque o diferencia de outros setores. Gestão de serviço, então, não há estoque, a demanda ela tende a flutuar, então você tem aí um desafio a mais, que é gerenciar essa demanda com a sua capacidade de ofertar e de prestar esse serviço, e tem uma alta participação das pessoas. Então a pessoa ela tem que estar vinculada a um determinado tipo de serviço ali junto ao cliente. Então, os serviços eles podem ser copiados e não são protegidos por patente, enquanto um produto você pode ter um formato exclusivo, um design exclusivo, e aquilo vai te gerar uma proteção via patente. Já o serviço não tem isso. Então, é importante aí neste caso do serviço que
a empresa, né, ou a marca, ela desfruta de uma boa imagem, diferenciando estrategicamente dos seus concorrentes, ou seja, dos seus serviços similares. Então é importante que vocês tenham essa estratégia para que se diferencie dentro de um mercado. Olha, suponhamos, eu presto um serviço de consultoria, mas a minha consultoria tem uma metodologia específica, eu ofereço algumas garantias, alguns serviços de suporte para que possa diferenciar vocês de outras consultorias similares. Pois bem, alguns dos desafios aí na gestão de serviço. Primeiro, é que quando a capacidade de servir é limitada e a demanda varia muito, os problemas eles aumentam, porque esses produtos, os produtos do serviço, eles não podem ser armazenados. Então, se hoje você tem lá um produto educacional com uma demanda de 100 pessoas por aquele produto, você consegue atender, de repente essa demanda passa a ser por 200, 300, mas se você tem uma capacidade produtiva limitada, você não vai conseguir atender. Por quê? Porque você não consegue gerar estoque disso. Então você não consegue estocar aquele produto educacional que, obviamente, está gerando através de um serviço ou um produto turístico, suponhamos. Ah, tem uma demanda ali, não, eu tenho que atender aquele público naquele momento, não consigo estocar para atender todo mundo de uma vez, a não ser que eu aumente a minha capacidade produtiva, a minha capacidade de atendimento. Então, se a demanda ela for grande e exceder a oferta, pode-se perder negócio. Então, se eu tenho uma capacidade pequena, de capacidade de atendimento pequena, uma demanda específica, eu tenho um boom de demanda, eu não consigo atender, então eu perco o negócio. Mas se a demanda for pequena e eu aumente, por exemplo, a capacidade produtiva, isso vai me gerar custo. Então, eu posso perder essa capacidade. Suponhamos, tenho capacidade de atender 300 pessoas num produto educacional, mas eu tenho demanda apenas de 100. Então, eu fico com pessoas ociosas, com equipamentos ociosos, e isso implica em maiores custos. Então, gerenciar isso é um grande desafio dentro da gestão de serviço. Então, quais são as soluções potenciais? Seria administrar a demanda, você buscar informações para fazer estimativas sobre demanda e se, obviamente, fazer os ajustes, e também administrar a sua capacidade de atendimento, capacidade de atendimento da empresa, para que ela consiga, obviamente, atender um excedente, uma flutuação de demanda dentro de um determinado período. Bom, e aí eu trago para vocês um bom exemplo aí para a gente tentar entender melhor o que seria o serviço e como que o serviço faz parte dentro do nosso dia a dia, como que a experiência de empresas em agregar valor, não no produto em si, mas no serviço que ela está vinculando aquele produto, é uma estratégia bem interessante para conseguir uma vantagem competitiva, para conseguir se diferenciar aí dos seus concorrentes. Então vamos imaginar o valor da água de coco. Quando eu falo em valor de um produto, eu preciso entender qual que é o ponto de partida, qual que seria o meu pressuposto. Bom, qual que é o valor da água de coco? Eu estou falando sobre a perspectiva de um produtor, de uma indústria que vai beneficiar essa água de coco, uma indústria que vai, de certa forma, explorar esse coco, vai fazer todo o seu processo de beneficiamento, que vai fazer a extração desse coco. Então, eu tenho aí como referência o valor do coco no pé, dessa água de coco no pé de coco. Então, eu tenho uma referência inicial. Mas se eu pensar num coco disponível, por exemplo, em um quiosque, então, eu não estou falando do valor da água de coco lá no pé do coco. Eu estou falando do valor dessa água de coco disponível em um determinado quiosque. Então, eu já tenho um valor agregado, um serviço que foi agregado. Qual que foi o serviço agregado? Esse serviço de ir lá, extrair esse coco lá no pé de coco, lá na plantação de coco e levar esse coco até um quiosque específico.
Só que eu posso ter uma outra necessidade ou desejo. Qual que seria esse? Olha, qual é o valor da água do coco no quiosque e gelada? Ou seja, para além da extração do coco lá do pé do coco, a água do coco, disponibilizando num determinado quiosque, mas que essa água também esteja gelada. Então, eu agreguei valor aí nesse mesmo produto. Então, eu inseri alguns serviços aí, serviço de extração, disponibilidade no quiosque e também essa água estando gelada. Mais ainda, se eu quero e desejo uma água de coco nos quiosques gelada e que, obviamente, tem um furo. Então, eu tenho lá um coco, mas eu não quero somente o coco gelado, sem ter nenhum tipo de possibilidade a fácil, né, a mão sem ferramenta para eu poder consumir essa água de coco. Então, tem aqui no quiosque gelado e com furo. Eu já agreguei um serviço a mais a essa água de coco, a esse coco. E ainda, no quiosque, gelada, com um furo e um canudinho. Observe, eu estou agregando valor à água de coco que eu estava discutindo inicialmente. Inicialmente, a gente estava falando de água de coco lá no pé de coco. E ainda, para a gente finalizar, eu posso querer desfrutar de uma água de coco no quiosque, gelada, com um furo, um canudinho e servida na cadeira de uma praia. Então, observe que tem toda uma cadeia de serviço envolvido nesse produto que eu vou estar consumindo. Uma coisa é eu precificar o valor da água de coco, sendo o coco esteja lá no pé, lá no coqueiro, essa água está lá e eu vou precisar de todo um trabalho para ir retirá-la. Outra coisa é eu oferecer a água de coco num quiosque gelada, com um furo, um canudinho servido na cadeira de uma praia. Então, esse exemplo foi mais para demonstrar para vocês como que a gestão de serviço ela é importante. Como que vocês vão vinculando o serviço a um produto ou agregando valor a um serviço que vocês oferecem aos seus clientes e disponibilizam a esse cliente para que vocês consigam, obviamente, avançar dentro desse processo. E ainda, muitas empresas hoje buscam desenvolver vantagem competitiva agregando serviços, seja a um serviço principal que ela presta, ou seja, a um produto que ela venda. E ela vai buscando agregar esse tipo de serviço para conseguir aumentar o valor de mercado daquele produto que é comercializado. Bom, então a aula de hoje é isso. Agradeço a todos pela atenção.